Olá, pessoal, tudo bem? Esperamos que esteja tudo ótimo. Nós somos Tita e Rafa, somos músicos aqui de Caxias do Sul. Esse ano estamos completando 20 anos de dupla. E esse aqui é o podcast Melodias e Memórias, onde a gente entrevista pessoas espetaculares, que a gente ama, que são vinculados, assim, que fazem arte e cultura, que trabalham com arte e cultura aqui na região, em Caxias e na região. E a gente tem a parceria da X-Play TV nesse podcast. Se você gostar do conteúdo, compartilha, pode mandar sugestão pra gente também e compartilha nossas redes. Baixa o app da X-Play, o Super App X-Play Digital. E, enfim, a gente espera que vocês gostem. Hoje a gente tá com convidados, como eu disse, muito especial, que a gente ama. Muito especial. Gilmar Marcílio. Eu vou ler rapidamente por alto aqui um pouquinho da história dele. Então, o Gilmar Marcílio é escritor, filósofo e palestrante. Publica crônicas desde 1998, atualmente no Jornal Pioneiro. Em 2012 foi escolhido patrono da Feira do Livro de Caxias do Sul. Atua na coordenação da Galeria de Arte Gerd Bornheim e na curadoria de filmes da Unidade de Cinema e Vídeo da Secretaria da Cultura, aqui em Caxias. Palestrante, especialista em temas referentes à atualidade, tendo como base o conhecimento legado pelos grandes mestres da filosofia antiga. Aborda questões sobre saúde mental, felicidade e relacionamento, entre outros. E é autor de muitas obras incríveis: Frutos Ardentes, O Mundo é o que é, A Vida Sem Manchete, Querer Sem Medida, Tempos Felizes, Perto dos Olhos, A Elegância do Silêncio, Jardim de Bolso e O Amor é uma Aurora, desde 2005, aí lançando coisas incríveis. Gilmar, querido, muito obrigada pela tua presença. Pelo convite. Nossa, tô muito feliz. A gente aqui tá. O Gilmar é dessas pessoas, assim, que emana essa luz, né? Essa calma, essa serenidade. É muito bom te ter aqui. Muito obrigada pela tua presença. Eu acho que pelo menos essa tentativa de um estado emocional mais serenizado, ele é um exercício cotidiano, né? E eu tenho o privilégio de morar numa chácara, então de manhã, assim, eu fico bem tranquilo, faço as minhas caminhadas, faço almoço, gosto muito de cozinhar, aproveito para ler um pouco. Então isso me dá uma base muito saudável para depois, no restante do dia, ter esse contato mais próximo, tá sempre conversando com as pessoas que eu gosto. Eu não me sinto assim talhado pra solidão o tempo todo. Eu gosto desse exercício de estar consigo, mas esse movimento, né, essa busca da expressão, da manifestação afetiva do outro, pra mim é muito importante. Eu sou uma pessoa gregária. Eu gosto de gente. Entendi. Às vezes é complicado, mas ainda eu prefiro estar no meio. Ao contrário do Rafa, que me segredou, né? Que é um bicho doméstico. Eu sou um gato. Que ótimo. Eu sou gato. Ai, que gatão, Rafa. Olha! Um bicho. Eu podia ter dito assim, eu sou um gato. Não. Eu sou um gato de apartamento. De apartamento. Não é um gato de rua, eu sou um gato de apartamento. Quando o Gil falou, eu moro na chácara, já pensei o Rafa. Não. Se daria super bem. Mas é interessante, porque de fato, assim, eu sempre, por incrível que pareça, né, sempre trabalhei na noite e tal, mas eu sempre fui um cara que o geminiano, aquele que faz as estripulias, mas gosta de voltar pra casa. A casa é sempre meu porto seguro. E a Tita até briga comigo que meus amigos ainda não conhecem minha casa, já morando há 8 anos. Faz 8 anos que ele tá naquela casa. Teve 2 amigos que ajudaram, não eu foram também conhecer ajudei, a casa ainda. Que Ninguém levaram pedra pra cima, sabe? De banheiro, lajota, essas coisas assim. E não foram conhecer ainda a casa. Quem sabe publicamente se compromete, né? Sabe qual é que é o problema? Eu moro do lado do Arco da Vera. E as pessoas, eu marco o café com elas ali na livraria. Sabe por quê, Gilmar? Ponto estratégico, não, né? Mas é porque é o seguinte, na hora que vence a visita, deu, né?
Tem um limite. Tem que comprar uma campainhazinha aí dessa tu não aqui pra precisa dizer pro cara, né? Então, daí a gente sai junto da livraria. Eu vou pra minha casa. Tu é sempre gentil, educado. Mas eu Nossa, tenho meu tempo de validade. Acolhedor. Eu canso. Mas eu acho legal, porque às vezes visitas, quando ficam num tempo excessivo, acabam transformando um exercício de afeto em algo assim cansativo, né? Eu tenho dificuldade, mas de fato. vez em Mas eu quando, adoro meus né, amigos. Tita? Eu adoro meus amigos. Tu me receberia na tua casa na próxima semana? Não, eu receberia de toda maneira, porque assim, ó, não, eu te compromisso. Eu te receberia com o maior prazer, porque eu falei até fora aqui do ar que o Gilmar, esse livro aqui, até já fica a dica aqui pro pessoal, que é o Jardim de Bolso, ali, ó. Isso aqui é ouro. Isso aqui é um livro que mudou a minha vida. É um livrinho fininho que mudou a minha vida. Porque eu tenho... Depois eu vou querer que tu autografe ele pra mim. Com o maior prazer. O fato de eu ficar em casa não significa que eu não fique, às vezes, pirado em casa, né? Sim. E esse livro, ele foi um livro num momento bem difícil da minha vida, que a Tita acompanhou, assim, de tá precisando de inspiração mesmo, de acreditar, porque eu tava muito, muito cheio de uma sobrecarga, assim, né? E esse livro, ele é incrível. Ele é incrível. E aí eu te pergunto, assim, porque o estoicismo foi uma coisa que chamou muito a minha atenção, né? De uns tempos pra cá. Como se vive num barril agora, em 2024? O que seria viver num barril em 2024? Eu na verdade... O que seria o barril, né? Eu faço pequenas visitações ao barril, né? Mas eu sou uma pessoa que se expõe muito, né? Eu acho que o filósofo tem que estar no meio das pessoas, né? Eu não tenho muito interesse em conteúdo intelectual. Né? Talvez por isso que eu nunca tenha tido uma vida acadêmica. Então, para mim, a filosofia, Tita e Rafa, ela tem um sentido prático, sempre. O estoicismo, ele me joga e me desafia para as vivências. Tanto que os princípios, eles não passam de meia dúzia. Mas tente vivenciar isso. Tente descobrir aquilo que você pode controlar e jogar todas as tuas forças em cima disso e aquilo que a gente não tem a capacidade do controle. A gente geralmente faz o contrário. A gente não tem essa lucidez que nos permite distinguir. E a vida é basicamente isso. Né? Um dos princípios também que eu gosto muito, que fecha com outras escolas esotéricas, dizendo que o universo é mental. Né? Ele é uma frase que flerta com a autoajuda, mas hoje a neurociência está descobrindo isso. É o Kybalion isso, né? É o Kybalion isso, é a primeira lei das 7 leis universais. Então, eu acredito que na medida em que a gente se apropria, por isso que o Marco Aurélio dizia, né? Ser imperador de ti mesmo. Porque, na verdade, o único poder que a gente pode ter é sobre si, sobre as razões, sobre as emoções. A gente não governa ninguém. E, às vezes, a gente demora a vida inteira para ter um pequeno domínio, porque muitas vezes nós somos escolhidos. A gente não escolhe, na verdade. Né? Eu tomei essa decisão. Não. Todo esse conjunto de ideias, de encontros. Eu sou muito voltado e atento para a questão dos bons e dos maus encontros. Isso é Spinoza, né? Então eu tenho muito esse cuidado em gastar os meus dias com pessoas que eu admiro, com as quais a gente pode trocar algum conteúdo que seja além das banalidades. Claro, isso não impede que a gente seja leve, ligeiro, curta, ria, né? Sim, mas... Eu acho que sim, eu quero ser lembrado como uma pessoa que fez os outros rirem. Eu gosto muito do senso de humor, da leveza, da ironia. Acho isso espetacular. Mas não é o centro da vida, né? Acho que a gente tem que partilhar isso com instâncias mais profundas, mais densas. E isso a gente tá fazendo isso agora, né? É claro. A gente faz tomando um café no Arco da Velha. Claro. Né? Então, essa...
a gente não precisa, na verdade, escolher algo, escolher um caminho, né? Eu gosto muito da ideia das pessoas não me enfeixarem em algo. Ele é isso, ele é filósofo. Perfeito. Ele é sério, ela é alegre. Que bom se a gente consegue, com o passar do tempo, né, Tita, ir agregando isso e ser esse caleidoscópio. Exato. Sabe? Essa junção de coisas. Deixa eu só retomar a pergunta do Rafa, porque, né, pra quem vai assistir o podcast, talvez não sabe do que vocês estão falando. Quando fala em barril numa terra de gringo, a gente pode pensar em vinho, então contextualiza. Tem muita gente que se via num barril. Não, no Diógenes, né? Não no Diógenes. Então, tá, fala. A história é de Diógenes que vivia num barril, né? Tá. Ele vivia num barril, é um pensador. Vou deixar o mestre falar. Por favor, Gil. Na verdade, ele buscava assim, uma espécie de autossuficiência na vida. Ele dizia que tudo aquilo que as pessoas consideravam como prazer, para ele não era uma necessidade. Então, reza a lenda que ele realmente caminhava pelas ruas, pelas praças, nu e dentro de um barril. Caramba! E ele vivia ali dentro? Vivia, imagino que a maior parte do tempo, né? Acho que dormir não deve ser tão confortável. E ele andava com uma lanterna nas mãos e ele perguntava: onde há um homem? Onde eu encontro um homem? No sentido de ser humano. Caramba! Né? Claro que isso é uma maneira extremada, assim, de ver. Mas acho que é uma fidelidade, né, àquilo que a gente acredita que seja um propósito de vida, e não só uma escola. Tanto que a maioria dos filósofos, eles não tinham preocupação em fundar escolas, né? Eles, que eu acho sempre muito bonito, né? Eles iam para as praças. Dialogar. Pensa no mais emblemático dos filósofos, né? O Sócrates, que não tinha resposta nenhuma, né? O exercício de compreensão da vida dele se dava sempre através das interrogações. Incrível, é lindo. Né? Ele queria, assim, na verdade, engravidar as pessoas de curiosidade. Porque no fundo é isso, né? E eu acredito, Rafa e Tita, que o envelhecer, ele está muito mais ligado, não a um aspecto biológico e físico, mas a tu deixar de lado o gosto pelo conhecimento. Perfeito. Né? O prazer. A gente ouve muitas pessoas falarem: não, eu já sou velho, eu não me interesso mais por isso. Mas como assim? Né? A gente está vivo, então não existe muito isso de ser excluído. Né? Por isso que a maioria dos velhos não encontram diálogo com outras gerações. Sim. Porque tem muito aquilo, no meu tempo era tão bom. É que a memória filtra só aquilo que é positivo. Perfeito. Então a gente imagina, eu não tenho vontade, eu digo para os meus amigos, eu tenho saudades do futuro. Né? Mas eu não tenho saudades do que aconteceu. Um tempo que ainda não veio. Saudade de um tempo que ainda não veio. Exatamente. Porque a gente vai imaginando, imagina, olha, a adolescência é terrível. Sabe? A infância também não é aquela coisa idílica, maravilhosa. Então é sempre tá aberto e disponível. Essa coisa, eu acho que no meu tempo, talvez tenha a ver com a dificuldade da pessoa também se desapegar. Eu dei uma olhada em umas coisas. Desculpa, fui investigar, Gil. Que bom! Achei lá num blog teu, eu acho que uma frase, um autorretrato. Em 2010, tu escreveu que até o início da idade adulta, tu achava lindo sofrer. Isso, eu era um ser melancólico. Melancólico. E aí depois, mas durante o texto, eu achei lindo uma frase que tu botou, que é assim: tudo passa tão rapidamente que eu quero usar a vida até furar a sola. Eu achei muito fofo isso. E aí é que tá, eu tinha uma psicóloga que falava, eu acho que tudo isso perpassa essa ideia que a gente está discutindo, assim, que ela dizia: nós somos nossas contradições. E aí entra isso dentro do envelhecer, esse apego, assim, a essas coisas que já não são, talvez, mais. Porque uma coisa, quando tu menciona isso né, no meu tempo era melhor, claro que existem mudanças estruturais que não há o que discutir, né? Sim. Tu até menciona a questão da penicilina, né? Tem várias coisas. Agora, claro, num tempo, em 2024, que a rede social tá
atropelando todo mundo, que tem inteligência artificial substituindo muitas coisas do que a gente fazia. Isso é um mega de um desafio. Tu olhar para trás e dizer, ai, no meu tempo era mais interessante. Eu fui muito resistente, eu fui muito Rafa durante muitos anos da minha vida, sabe? Eu resisti muito a ter redes sociais, mas foi um tempo perdido, né? Foi um tempo em que eu me encastelei em algumas verdades que, na verdade, me impediam de ver aquilo que me permitia absorver com um senso crítico aquilo que a realidade te apresenta, né? Não é interessante a gente ficar idolatrando aquilo que não tem mais uma sustentação. Perfeito. Então, absorver, mas, claro, essa inserção no mundo virtual feita de uma maneira desenfreada, ela adoece, tanto que as clínicas trabalham como se fosse um processo de adicção. Como se tu tivesse, né? Tu usasse drogas. É o mesmo. Cerebralmente, né? Porque ela injeta doses muito grandes de dopamina. E a dopamina de hoje é insuficiente para a dopamina de amanhã. Claro. A gente precisa sempre de doses maiores. Então, mas não é fácil. Eu escrevi a semana passada um texto chamado Suicídio Virtual. Né? Falando e colocando alguns exemplos de como as pessoas não conseguem mais ficar sem fazer nada. Né? Foi feito um experimento, acho que foi em Stanford. Os cientistas colocaram um grupo de pessoas, né? Selecionaram um grupo de pessoas, cada uma numa sala, e eles tinham que ficar... Eles tinham duas opções, ou ficar sem fazer absolutamente nada durante 1 hora, ou eles podiam, no canto da sala, tinha uma máquina que, tocada, causava um choque, causava dor. Mais ou menos 35% das pessoas optou por ficar tomando choque. Tu é louco! Porque elas não... Nós somos loucos. Gente! Não conseguimos ficar... do céu! Né? Mas é difícil mesmo. Para a maioria das pessoas, né? Por isso que meditar é um exercício que te conduz à sabedoria. Porque não é fácil. Não é. Nós somos seres da ação. Né? A gente está fazendo... como uma espécie de distração em relação a nós mesmos, que a gente não precisa fazer esses revisionismos, o que nós somos, queremos, nossos princípios éticos. E também porque receber dopamina é ótimo. Né? Então a gente é estimulado, é a busca excessiva do prazer. Só que como é que a gente vai levar, quer dizer, uma coisa é o mundo virtual em que tá te apresentando isso o tempo todo, e no momento que tu vai pra vida real, tu vai querer sentir a mesma coisa, e a vida real não é assim. Não é, exatamente. Né? E por outro... Conversar com uma pessoa não são injeções de dopamina. É uma baixa rotação, né? Essa busca pelo prazer instantâneo ali que a internet proporciona tanto, né? Um coração ali que tu posta o negócio e tu precisa daquele coração imediatamente, né? Essas coisas, elas foram me adoecendo a ponto de eu abandonar as mídias sociais também, após a leitura de 2 livros sobre intoxicação digital. Um escrito até por um dos cabeças lá do Vale do Silício, que diz que lá a galera não deixa os filhos usarem celular, né? Exato. Vicia todo mundo como um bom traficante, que tu falou em adicção, né? Vicia todo mundo, mas não usa, né? Uma boa analogia. Então, eu tenho uma questão que é assim, ó. Nós falamos ali fora sobre a Lucilena Galvão, que eu acho uma mulher admirável, assim, eu sempre... Uma das coisas que eu ainda aproveito na internet, os vídeos dela, assim, eu gosto de ouvir. E ela estava falando sobre a evolução. Nós estamos falando agora sobre a evolução as facilitações, se tu souber usar e tal, que é uma coisa que definitivamente eu não sei, né? O limite, né? Eu sempre tive dificuldades, né? Com botar o rumo, assim, vou até aqui, isso aí não é pra mim, né? Mas reconhecer isso te salvou. Já me salvou em muitos casos mesmo. Muitos casos mesmo. Ótimo. E ela fala que sobre a evolução que nós tivemos, por exemplo, de 2000 anos para cá. O que se tornou a informação, os meios de transporte, a ciência, né? A medicina. Só que ela argumenta que o homem não nasceu para fazer o trem-bala, que o homem nasceu para evoluir como pessoa. Então... E aí eu te pergunto, tô como uma pessoa inspiradora também, né, pra mim, que
Como é que tu vê essa situação? Como é que tu vê do homem como um inventor, né? Ter evoluído tanto a ponto de a gente mandar uma mensagem instantânea agora e já chegar lá, e a gente conseguiu um coração da pessoa amada em 2 segundos, né? E a gente, como ser humano e como propósito de vida, onde é que Olha, tá? Rafa, não conte comigo para ser um pessimista sobre a nossa raça. Desculpe. Eu tenho um olhar, eu acho que assim, todas as pessoas que acham que nós somos uma geração perdida e que as próximas serão piores ainda, elas nunca abriram um livro de história, tá? Recentemente, eu ouvi um dado que achei muito interessante. Um pesquisador inglês, ele foi em busca da mais remota experiência de uma geração que falasse mal dos filhos, que eles realmente teriam deixado de lado tudo aquilo que os pais construíram. Remonta à metade do 1º século da era cristã. Né? Ou seja, nós sempre vamos reclamar que foi melhor, né? Acho que sim, a gente tem muitas coisas negativas, como todos os ciclos que o ser humano passou. Tudo assim, é apogeu e decadência. É isso. É o declínio e o auge. Historicamente, isso já está muito provado. Talvez daqui uns 200 anos a gente vai poder responder com propriedade se realmente essa ascensão vertiginosa da virtualidade nos transformou em seres humanos piores. É muito cedo. É muito cedo. As pessoas sempre buscaram se comunicar. Não tinham esses recursos, né? Por exemplo, escrevi recentemente um texto fazendo um elogio ao Tinder. Que eu acho bárbaro existir esses aplicativos, esses sites que realmente permitem a proximidade com outras pessoas. O perigo não é maior na vida real. Ou vocês acham que os psicopatas se escondem só? Tudo. Né? Claro. Então, eu me lembro que quando, na minha infância, a possibilidade de encontrar um parceiro era restritíssima. Claro. Né? Imagina, então, na época da Jane Austen, né? No interior da Inglaterra, do século XIX. Quer dizer... Claro, o conceito de amor romântico, ele é muito recente. Sim. Ele não tem 200 anos. Sim. Né? Hoje se as pessoas, depois de um tempo, se dessem bem, maravilhoso, né? Mas, em muitos casos, isso não acontecia. E as pessoas passavam a vida ok, porque elas não tinham essa idealização. Perfeito. Que muitas vezes a expectativa é tão alta e tu cobra tanto da pessoa, né, que amor acaba atrapalhando. Olha, né? Que loucura. Então, acho que tem muitas outras coisas que tu pode encontrar. E esses sites, né? Eles são absolutamente benéficos, né? A gente vai procurando, erra, acerta, erra. Sabe aquela história? Não deu certo. Ficou junto quanto tempo? 1 ano. Então, deu certo. Deu. Tá ótimo. Claro. Porque a gente não tem mais essa noção de uma relação saudável ter que durar até a morte. Não, né? Sim. A gente sabe que muitas relações... Dá muito trabalho. Que o tempo não define a qualidade. Claro. Né? É só a gente olhar para o lado, às vezes não precisa nem ir muito longe, que as pessoas, com o passar do tempo, elas se acostumam e fica uma coisa muito morna, muito tépida, e não é qualidade de vida. Entendi. Então, eu gosto muito... Eu sempre penso assim, para frente. Né? Tem que ser sempre para frente. Né? E a gente tem que usar os neurônios para selecionar aquilo que nos qualifica, aquilo que é bom e aquilo que não é. Mas a gente estava falando há pouco, né, Rafa? Que, na verdade... não, eu estava falando com o Portela, que, na verdade, um percentual baixíssimo de pessoas faz esse processo analítico, né? Isso que eu ia colocar. Mas sempre foi. As pessoas não estão mais ou menos... Não estão, né? Mas é justamente... não muda. Eu acho que é por aí, né? Mas o Porque, fato... tipo assim, sim, é do ser humano. Como sociedade, sim, sempre foi um horror, né? Sempre foi um horror. Tá. Mas a evolução do ser humano, do indivíduo, ela não existe como um todo.
Eu acho que a gente melhora e piora em muitas coisas. Eu acho que sim. É o que parece também. Porque aí eu fiquei pensando, melhorar e piorar também é uma questão conceitual, né? Não, mas tu toca num ponto, desculpe, Rafa. Não, por favor. Tu toca num ponto interessantíssimo. O que é um valor para cada época. Pois é. Né? É aquilo que o Yuval Harari fala lindamente no Homo Deus, né? A gente cria ficções e a gente acredita que isso é uma verdade. Perfeito. Né? Mas aquilo pelo qual a gente morre hoje deixaria um homem medieval totalmente indiferente. E pensa se hoje nós morreríamos pela pátria, pelo rei ou por Deus. Nós não morreríamos mais. E naquela época, um pai entregava um filho. Eu estou fazendo o melhor ato da minha vida. Eu estou entregando a vida do meu filho para o rei. Era o que existia de mais honroso. E aí a gente entra nessa questão dos valores, aquilo que tu pontuou, né? Que, o que é, o que é bom, o que não é. Tudo bem, mas assim, os filósofos, eles falavam muito sobre ética. Isso. Que valor tem a ética hoje? Mas assim, não nos enganemos, né? Vamos pegar mesmo a Grécia Antiga no seu auge, no início da democracia, né? Mulheres e escravos tinham exatamente o mesmo status. Claro. Então, era uma democracia muito relativa. E ela era para poucos cidadãos, muito poucos cidadãos, né? Conceitos que hoje a gente questiona, para eles eram o ápice. Então, tudo tem que ser visto dentro de um prisma histórico, dentro desse prisma. Porque senão a gente não vai conseguir analisar. Porque se a gente... Eu trago dentro disso que a gente está falando, assim, né? Porque hoje se fala muito da questão dos algoritmos nas redes sociais. Isso. Então, quer dizer, não adianta. Se tu publicar alguma coisa meio bizarra, meio estranha, vai chamar atenção, aquilo vai alimentar a rede, aquilo vai ser sugerido pra ti, aquilo vai viralizar e tal. E aí o que acontece? A pessoa tá buscando ser vista, ela vai produzir esse conteúdo, que não é o conteúdo que a gente produz aqui. Meu Deus. Não, enfim. E aí, justamente para que isso já monta estrategicamente como que eu vou... O que eu vou produzir, ou seja, a gente continua produzindo lixo, a gente fala de ser, como é que se diz, eu digo, né, a humanidade continua produzindo, Sim. A gente tenta ser ecológico, né, separando lixo seletivo, né, no mundo virtual a coisa continua sendo produzida. E ela vai alimentando essa rede, e essa rede vai trazendo essa realidade para nós. Então, essa questão do filtro, de a gente observar isso e dizer, bom, isso aqui não me serve, ou isso aqui... Será que é um momento? Será que isso vai mudar? Tudo muda, tudo certo. A gente tem a questão da inteligência artificial, né? Que está muito incipiente ainda. Eu acho que vai mudar muito da nossa maneira de nos relacionarmos com as pessoas e com o trabalho, né? Mas acredito que vão existir ajustes. Eu também nisso não sou pessimista. Sim. É bem bom, Gilmar, que tu não é pessimista. Não. É bem bom. Porque a gente sempre encontra uma forma de sair daquilo que nos mata. Né? Eu acho que a gente tem ainda um resíduo de inteligência que faz com que a gente recue quando fica muito violento. Mas, claro, a questão assim da autenticidade vai ficar mais complicada. Tu pode produzir um texto que não é teu, tu pode produzir um conteúdo que não é teu. Sim, isso é complicado. Né? Hoje tu pode colocar a voz, né? Nem me fale. É complicado. Vocês que trabalham com isso, né? Então, são experimentos magníficos e assustadores ao mesmo tempo. Como é que a gente vai usar ele? Mas eu penso que é o deslumbre do início. Perfeito. As pessoas tinham certeza que o rádio iria acabar com o contato entre as pessoas. Porque as pessoas não iriam mais se encontrar. O telefone, então, era o fim do mundo. Meu Deus, ninguém mais ia sair de casa. Interessante. E assim vai, né? Eu acho que nós temos essa capacidade de adaptabilidade, de flexibilidade, né? Tem muito fascínio, né? E a gente se atropela com o novo. Mas eu tenho, olhando em retrospecto, e assim, a percepção tem que ir para o passado. Vai ter ajustes necessários, né? Sim. E cá entre nós, não contem para ninguém, tá? Se a raça humana terminar,
não vai fazer muita diferença. Não, vamos pensar em termos cósmicos. Sim, tá? claro. Né? Sabe? Pensa comigo, o que uma das muitas raças de um insignificante planeta, de uma insignificante galáxia, não muda nada. Nós vamos acabar com a Terra. Que pena, porque realmente é um planeta lindo. Mas assim, em termos cósmicos... Tudo certo. Sabe aquela coisa assim... tá. Com licença, poeirinha. Dá licença. Né? Não é. E isso não é uma visão pessimista ou catastrofista. Eu acho que assim, é colocar numa perspectiva de realidade. Claro. Né? Claro. É como o Carl Sagan falava, é um pálido ponto azul. Um lindo pálido ponto azul. Mas é só um ponto. Que amor. Que né? É só uma referência. Então, a gente vai seguindo, a gente vai se arranjando. Tem gente que faz coisas maravilhosas, que nem vocês. Gente, eu sou mega fã deles. Nossa, né? E isso não é nada novo, né? Porque toda vez que eu encontro vocês... verdade, que maravilha! Querido! Sabe? Então, vocês são... né? Você tem que ir pro mundo, né? E a gente tem que reverenciar realmente quem tem muito talento numa época tecnicista, né? Onde a gente vale por aquilo que a gente produz, por aquilo que é mensurável economicamente. Produzir arte é uma bênção. Né? Olha, perdão, Tita, na própria pandemia, se nós não tivéssemos tido a arte, né? Já foi difícil, mas imagina esse respiro que a gente conseguiu, é absolutamente espetacular. Então, cantem, por favor. Eles são maravilhosos. Amado. Igualmente. Gil, tu é diretor ali... Oi, desculpa. Não, pode falar. Não, eu tava falando... Eu até nem sei se eu pronunciei direito o nome da galeria. Gerborheim, isso tá certo. Perdão, coordenador. Tá, coordenador. E ali tu lida muito com a questão especialmente de artes visuais, imagino eu, né? Uma coisa que eu tenho uma grande dificuldade de colocar sob perspectiva é a questão da arte e entretenimento. Porque claro que existe uma relação, né? A gente, por exemplo, trabalha há 20 anos como dupla, mas a gente... Muito desse tempo a gente trabalhou especificamente tocando cover, né? Que a gente adora e fazendo releituras e tudo mais. Só desde a pandemia pra cá que a gente começou a trabalhar no nosso trabalho autoral. A gente já fez trabalhos autorais em outros projetos, né, com outras pessoas. E eu sinto, assim, às vezes, que existe uma linha dentro da classe artística caxiense que tem um certo preconceito, né? Justamente que arte não pode ser entretenimento. Como é que tu vê essa relação, assim? É uma pergunta bem difícil. Bom, em primeiro lugar, eu acho que a gente passa a vida copiando. Não existe nada de novo. Né? Se tu retroceder, por exemplo, os impressionistas deveram para as 2 gerações anteriores, daí as gerações anteriores vão para o século XVIII. A gente vai, na verdade, reformulando a linguagem, né? Então, eu não sei muito bem onde começa e onde termina a originalidade. Né? Eu acho que tudo pertence a tudo. Perfeito. Né? Eu gosto dessa ideia de tirar a arte de um pedestal, né? Da academia, assim, mas também acho que é um pouco na linha do que o Ferreira Goulart acreditava. Quando tudo é arte, nada mais é arte. Né? Eu não consigo assistir um filme comendo pipoca. Eu não consigo. Olha só. Porque pra mim, eu preciso dessa concentração. Né? Eu assisto assim 7, 8, 10 filmes por semana. Eu assisto muito filme. Muito. Né? Me ajuda no meu trabalho, como, né? Mas é paixão mesmo. Então, para mim ela é quase irrespondível. Mas eu procuro ter muito cuidado, porque eu acho que quando a gente torna isso muito elástico, né? Aí tu aceita, vira um balaio, né? E penso que tem que ter um mínimo de qualidade, que não é aquela coisa, eu só ouço música clássica, né? Mas também se tu abdica do mínimo desse substrato de qualidade, aí tu vai para um campo do tudo vale a pena, tudo pode ser. Entendi. Né? E eu tô falando
para uma dupla que faz música de excelência, de qualidade, né? Mas eu imagino que em algum momento isso toque vocês. Vocês devem perceber que, falando em algoritmos, né? Que aquilo que viraliza, sim, né? Sim. Acaba sempre tendo que fazer muitas concessões. Muitas concessões. Aqui, é sempre muitas aqui, concessões. aqui, É isso aí. né? Exato. Então, por que não puxar? Por que não para cima, né? O que eu faço nos meus textos? Quando eu vejo que alguma palavra não é de uso muito corriqueiro, eu substituo. Perfeito. Ok. Porque pode parecer arrogância. Olha. Mas eu não faço o meu texto só pensando em facilitar para o leitor. Perfeito. Sabe, eu acho, porque esses desafios que eu encontro na literatura que eu consumo, são esses que me impulsionam para aprender, para ir em busca de outros universos, né? Exato. E é esse exercício, é esse esforço que me parece que a gente tem que fazer, porque senão daqui a pouco não vou citar gêneros musicais, mas enfim, eu tô aqui roendo as minhas unhas, né? Vocês vão acabar, assim, realmente fica à vontade. Cedendo, né? Que bom que tem pessoas que cantam em churrascarias, né? Mas, assim, tem propósitos que não se adequam, né, a isso, sabe? Entendi. Então, e vocês têm esse grande mérito de se manterem fiéis, sabe? Sim. Então, mas realmente vai acontecer da arte se misturar com o entretenimento. Como da arte com o artesanato, nas artes plásticas. Pois é muito, né? É uma parede tênue. Muito. Né? Até porque tem artesãos que fazem coisas maravilhosas. Exatamente. Não dá pra ser purista, não dá pra ser preciosista. Isso, exato. Mas tu tem que balizar, eu acho que também. E mesmo a arte contemporânea, e eu acho que em todas as linguagens, hein? Vou te dizer, é uma coisa que tu olha e tu diz, ai, é difícil isso pra mim, ou enfim, claro, né? Não, é uma briga pra mim também. Pronto. É uma briga pra mim também, sabe? É difícil. Tem algumas coisas de bienais que eu digo... Tem que respirar. Sabe? Nossa, é complicado, né? Claro. Tu perde as referências. Tem bastante dificuldade. O Rafa é mais difícil ainda. Eu tenho muita dificuldade nesse ponto aí, pra mim E só pra misturar o assunto... Bem-vindo à turma. O assunto... filosofia, arte, artesanato e tudo, é uma pessoa que eu admiro muito, que é uma pessoa que também, eu acho que cabe naquele exemplo de uma pessoa que mora talvez no barril hoje, é um filósofo de rua que é uma das coisas boas que a internet me apresentou, que eu quase até vim com a camisa artesanal dele, que é o Eduardo Marinho. O Eduardo Marinho, não sei se tu conhece esse cara. Esse cara, pra mim, ele é o sal da terra. Eu amo aquele homem. Hoje ele é um palestrante. Mas ele tem umas... Ele continua morando no barril, porque, por exemplo, ele para fazer as palestras, o que ele cobra é um lugar para expor as obras dele. Então ele não cobra, ele não monetiza canal do YouTube, ele é uma viagem. É tudo artesanal, ele faz umas camisetas, mas ele faz em casa. Ele faz com a camiseta assim no estilo antigo, assim, de serigrafia. Eu não tinha essa. Ele é sensacional, esse homem. Adorar. E as palestras dele não cobra. É um discurso filosófico dentro dessa coisa que tu falou no início do programa, que tu fala que é essa filosofia do dia a dia, a filosofia de estar em contato. Cara que largou tudo e foi morar na rua, assim, uma figura assim, incrível, espetacular, que eu me lembrei, porque ele faz artesanato. E é pura arte. Porque a arte dele é uma arte toda manual, assim. Então ele faz as coisas são todas... Não tem nada industrializado. Então ele trabalha com imã de geladeira, pinta. Ele faz é multifunção, assim. Mas é um artista... os caras chamam ele do filósofo das ruas, porque ele não tem formação, né, filosófica, nada, mas ele é um cara que... O discurso dele é incrível. O discurso dele, o papo dele é altamente encantador, que é um cara que vivenciou, assim, largou uma vida de 20 anos ali com uma família muito estruturada para ganhar o mundo, assim, foi a luta.
E para mim é um exemplo, assim, também de um cara, um artista, assim, um grandíssimo artista. É o que prova, muitas vezes, né, Tita e Rafa, que às vezes um curso acadêmico, tu fala assim, ele não tem informação. Não significa absolutamente nada. Não falei como depreciativo. Não, isso, eu só queria reforçar isso. E, na verdade, endossar, porque olha que maravilha, né? Meu Deus, uma ela é sensacional. Que adquiriu essa sabedoria vivendo, experimentando, sabe? Que eu acho que a vida mais plena, ela se dá nesse patamar, né? Sem dúvida. Eu conheci, mesmo quando eu fiz o meu curso de filosofia, eu tive professores excelentes e outros que eram, assim, grandes teóricos, mas totalmente inaptos para a vida. Interessante, né? Eles não sabiam abraçar, sabe aquelas pessoas rígidas, duras, assim, que tinham um conteúdo, assim, excelente. Elas citavam passagens e passagens do Kant, do Nietzsche, mas que, na verdade, eu penso, para que vale nesse curto espaço de tempo, nesse relâmpago, né, entre o nascimento e a morte? Sim. Então, eu gosto muito da vida experimentada. Perfeito. Um pouco essa frase que tu citaste, que não é minha, é de um filósofo francês chamado Michel Onfray. Sair por aí desenfreadamente, usando a vida até furar a sola. É muito fofo. Né? Eu gosto muito desse propósito de envelhecer pobre, sabe? Gastando, né? Essa ideia de reter. Experienciar a vida, claro. Essa ideia de reter, ela é muito doentia, né? Do acúmulo. E como a gente vive no centro, no cerne de uma sociedade capitalista, a nossa tendência é isso, né? É acumular escrituras. Né? Eu me recordo, acho que há cerca de um ano... Acho que o artista, pelo menos, nossa... eu muito bem nisso, mas eu não tive... Não Vocês foi nada não acumulam, né? Não foi nada muito consciente, mas eu tô indo bem. Não foi com toda essa convicção filosófica, mas... Deixa a vida te levar, né? Aí é que tá! Porque eu acho que essa noção da experiência é tão rica, né? E eu me dei conta, depois que eu parei de ser triste, eu achava tão bonito. É bonito mesmo. Como mas era horrível, mas era bonito. E eu pensava, mas que estranho, as pessoas não querem muito conviver comigo. Sabe, eu não entendi, eu disse, mas é maravilhoso, né? Ai, gente. E aí depois eu fui encontrando pessoas que me jogaram pra fora desse barril também. E não vale a pena, né? Claro, não vale. Não. Eu sou um grande entusiasta, assim, da alegria, do gozo da vida. Né? Eu não tenho nem paciência pra gente meio mal-humorada, assim, eu não tenho. É difícil pra mim também, que eu sou meio expansiva. Aí, às vezes, eu invado o espaço da outra pessa, é um horror. Não, mas Ai, Rafael! Foi só uma pergunta. Que bom que eu posso usar também. Pode, por favor. Que ótimo. Vai ser bem estratégico. Vai ser bem... e a gente tem possibilidades maravilhosas hoje em dia, né? Então, eu conhecia através, realmente, na época em que ainda se mandava e-mails, pessoas que faziam alguma consideração positiva das minhas crônicas e que se tornaram minhas amigas, né? Meus amigos. Então, que bom, sabe? E eu sou muito fascinado por esse contato intergeracional. Eu tenho muitos amigos de 19, 22, 25. Uau, tenho um amigo de 80. Tem o professor Décio Bombassaro, sim, que é um espetáculo. Ele tem 85 anos. Que demais. Sabe? E ele é alegre. Ele tem um senso de humor maravilhoso. Outro dia ele me disse, não sei quanto tempo eu vou viver, ele disse, mas eu ainda vou me divertir muito. Amado! Olha que fantástico. Ai, que delícia. E aí tu encontra jovens velhos, de 20, 22 anos, velhíssimos. Então não tem nada a ver. Por isso que a gente tem que ter, sabe, aquele caldeirão que vai assim dos 15. Eu adoro adolescentes. Olha, sabe? Só. Porque eu acho que a imbecilidade não é um privilégio de quem tem pouca idade, né? Às vezes tu pode envelhecer. Platão disse isso. Bengalas são prova de idade e não de sabedoria. Perfeito. Né? O tempo nem... Os canalhas envelhecem. O Nelson Rodrigues ia falar agora. Os canalhas também, canalhas né? Também então não... sabe? Por isso que ele invocava os jovens dizendo envelheçam, por favor, envelheçam.
mas assim, com uma percepção, né, muito mais plena, muito mais... Né? Então, que bom a gente ter esse contato. E pra gente ser aceito por essa gurizada, tu não pode ser um moralista. Não, de jeito nenhum. Não pode ter esse olhar crítico. Destruídos e... Né? Tu pode até, assim, por dentro... não. Mas assim, sabe? Porque é a linguagem deles. A nossa não é a melhor. Quem disse que a nossa é a melhor? Não. Né? Não. Eles estão curtindo, eles estão experimentando. Por exemplo, uma coisa que eu não sabia, que eu achei bárbaro. Todos têm 2 Instagram. Todos. Eu tenho uma filha adolescente. Eu já sabe, então, é o que o papai e a mamãe podem acessar. E o outro, que é uma maravilha. Mas que ótimo. Eu teria adorado. Com outro nome. Isso. Tudo. Claro. A tua filha tem 2 Instagram? Tem. Ou mais eles têm. 2. Esses dias a mãe dela descobriu e falou, ela tem um segundo Instagram que a gente não sabe. Olha Beleza. que saudável isso. Eu acho. Tudo certo. Tudo certo. Porque, claro, eu não tenho um adolescente, mas tudo bem, né? Não, então é fácil vociferar, né? Isso é uma coisa que tem me feito bem. Porque eu sou um italiano aqui, né? Da região, sou caxiense. Tu imagina em que tipo de universo eu fui criado, né? E eu tenho uma filha menina. E eu quero ser o melhor amigo dela e faço de tudo pra ser. Então, eu tenho aprendido muito com ninguém me ensina mais do que a minha filha. Que idade ela tem, Rafa? Ela tá com 12, ela tá iniciando a adolescência. Né? E eu tenho aprendido muito com elas. Ela é linda, ela é uma figura, me corrige. Porque eu sou um cara... Imagina, nasci num sistema patriarcal total, paternalista e a minha filha vem e me corrige o tempo inteiro. O tempo inteiro. Volta e meia eu descorrego, falo uma coisa que não devo. E ela, pai, isso tu não pode falar. E eu tô apto a aprender. E a mesma coisa em relação à vida dela de mulher, né? Ela é uma mulher. Sim. E eu tenho aprendido e com muito orgulho, assim, tenho me esforçado pra ser o melhor amigo dela, né? Maravilhoso. É uma moça maravilhosa e linda. É que nessa geração, né, a autoridade não é mais vertical. Então, assim, tudo vai se imbricando. A gente ensina, aprende, porque para muitos horroriza. Mas fazer isso com o teu pai... já então foi. A gente mudou muito, né? Essa coisa de caminhar junto, eu acho bonito, né? E principalmente essa difícil arte de escutar, né? Porque na verdade a gente escuta, sim, claro, né? Então, mas aquele ouvido atento, amoroso, né? Então, a gente é um universo que se expande, né? O tempo todo, às vezes ele se contrai, outras vezes ele se expande. E essa disponibilidade que tu tem com a tua filha é admirável, né? Porque certamente ela está te enriquecendo muito. Sem dúvida. E ao perceber esse teu olhar mais aberto, ela certamente vai te ouvir muito mais do que se tu impusesse, sabe? Teu pai que é mais velho, né? Não funciona. Quem vai pra igreja pra ouvir sermão? É difícil, né? Difícil. Não dá, sabe? Recebemos um recado aqui do chefe. Infeliz. Manu, meu Deus, eu ficaria conversando contigo. Posso protestar? Não! Mais uma hora. Olha, a gente vai ter que marcar outro. Que ótimo. Eu queria dizer mais uma vez. Eu sabia que seria maravilhoso. Tu é altamente inspirador. Muito obrigado. Mas é que vocês são ótimos. Não, tu é incrivelmente inspirador. Eu vou dizer de novo pra vocês, leiam esse livro, porque isso aqui esse livro aqui mudou minha vida. Ele mudou minha vida agora, mesmo. 2023. Eu vou ter que ler em seguida. Obrigado. Porque esse livro aqui, de fato, mudou minha vida. Mudou minha vida em 2024. Nunca ninguém me disse isso. Vou guardar isso como uma referência. E é verdade, verdadeiro. E uma responsabilidade, né? Ele mudou minha vida. Eu, em 2024, antes e depois desse livro. Eu agradeço. Uau. Muito obrigado. O Rafa estava num momento difícil. A Tita estava sofrendo na pele, porque eu tava insuportável. Tava insuportável. Sério, mas tu disfarça tão bem, tu parece uma pessoa tão encantadora. Ele é encantador. Mas faz parte do meu encanto. Faz parte do meu show. Vocês viram, né, que ele além de músico, ele tem uma retórica maravilhosa, né? Então, perspicácia, aquela...
Muito obrigado. Obrigadíssimo, eu adoro vocês. Nós também te adoramos. Me convidem sempre, favor, uma alegria, assim. A gente vai te convidar, obrigado sim. pelo teu generoso gesto de acolher as minhas palavras. Por favor. Nossa. Tá? Eu que agradeço enormemente. Depois passa pra Tita também partilhar, claro, né? sim. Vai ser uma alegria. Muito obrigado. Claro que Obrigado sim. mesmo, gente. Foi ótimo. Então, gente, esse foi o podcast Melodias e Memórias. Nós estivemos aqui com o Gilmar Marcílio, esse queridíssimo Gilmar Marcílio, inspirador. Nós somos demais. Tita e Rafa. Foi um prazer estar aqui com vocês. Esse podcast acontece em parceria com a X-Play TV. Se você gostou desse conteúdo, compartilha, segue nossas redes sociais, segue também nas plataformas nosso trabalho musical, né? E é isso. E a gente adorou ter você aqui com a gente. Muito obrigada e até a próxima. Valeu. Beijo. Tchau, tchau. Vou correndo te encontrar, Petrolina, Gravatá, tanta memória ali já nasceu. Sei que um dia ainda volto pra lá. Lá no fim do mundo, norte ou sul do Brasil. É tanta beleza que estrangeiro não viu. Em Caxias, sou de lá. Minhas cores, Meu lugar da esperança, eu sou aprendiz. Tenho amigos, vivo feliz. Mas tem muita estrada à frente pra andar. Lá no fim do mundo, norte ou sul do Brasil. É tanta beleza que estrangeiro não viu, nem brasileiro descobriu, nunca nem ouviu falar. E tem mar, lararara, lararara, vem da vida exuberante, vem de vida pra durar, neve, frio, sol escaldante. Meu lar, meu lar.